Vamos nós, encerrando a nossa semana, né? Agora com a nossa aula de produção de texto. Lembrando que nós já vimos, só lembrando os nossos gêneros textuais que nós já estudamos. Estudamos poema, estudamos fábula, estudamos contos de fadas, estudamos anúncio e agora vamos estudar o relatório de observação. Vamos também, nesse momento agora, vamos torcer pela tia Paulina, né, que segunda-feira ela volte com saúde, que a mãezinha dela também esteja bem, que é isso que importa, né? Para nós hoje, saúde é o nosso maior privilégio, né? Saúde, comida e casa para morar. É luxo, são os nossos principais luxos hoje na nossa sociedade, na sociedade que nós estamos vivendo. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo está nos ensinando isso, que a gente dá valor à nossa vida, à nossa saúde, à nossa casa e à nossa alimentação, que muitos estão passando por essas três coisas que não têm, né? Vamos agradecer, terminando a nossa semana, agradecendo a Deus por tudo isso que nós temos, graças a Deus, e pela nossa saúde, pela nossa semana que ocorreu tudo bem, a nossa nova experiência também, e vocês que continuam também, eu peço que todo mundo olhe, que não está participando das aulas, que não é, tem muita gente da manhã, tem muita gente da tarde que não está entrando na aula da manhã. E acho que dormindo, né, talvez com preguiça de acordar, mas graças a Deus nós temos esses vídeos que é para vocês também complementar e não ficarem atrasados com os assuntos. Então, acompanhe as aulas, olhem a agenda, faça as atividades, por favor. Então, vamos lá. Relatório de observação. O que é isso, né? A gente já está dizendo que é uma observação. A professora de língua portuguesa combinou com a professora de artes do 5º ano e levou os seus alunos do 3º ano, vocês, se a gente tivesse em sala de aula, nós iríamos fazer isso, né? Mas, infelizmente, não dá. Vamos só ouvir a história. Levou os alunos do 3º ano para assistir a uma aula prática com o objetivo de escreverem um relatório de observação para incrementar o trabalho sobre como um professor me avalia. Leu o relatório de um de seus alunos. Então, todos os alunos fizeram seu relatório. Mas aqui no texto vai aparecer o relatório de um dos alunos do 3º ano. Não, a professora de arte do 5º ano levou os alunos ao 3º ano, né? Então, foi. Então, aqui é um relatório de um aluno do 5º ano que foi observar a professora do 3º ano, a turma do 3º ano, vocês, viu? Então, vamos lá. A observação, aqui foi o relatório que ele fez. A professora dividiu a turma de 25 alunos em 5 grupos e entregou-lhes alguns materiais para realizar atividade em sala de aula. Massa de modelar, tinta de várias cores, lápis de cor, caneta, glitter, esponja, argila, tecido, cola, papel crepom, cartolina, pincéis e muitas revistas velhas. Depois escreveu na louça algumas sugestões de temas e pediu a cada um que fizesse uma obra de arte que estivesse relacionada com o tema escolhido. Foi interessante que cada grupo fez uma pintura ou escultura com argila, enfim, várias coisas diferentes. Durante a produção, os grupos foram observando as obras um dos outros e imitando um pouco o que faziam. Mesmo assim, nenhuma arte ficou igual à outra.
Eu percebi que a professora deixou os alunos fazerem tudo livremente e sem interferências. No momento de apresentarem ao grande grupo o que fizeram e explicarem o que pensaram e como foram inspirados. Surgiram muitas ideias interessantes. No final da atividade, a avaliação não foi feita pela beleza, perfeição ou coisas desse tipo, e sim pela participação da atividade. Então, observando aqui, nós vimos aqui o relatório de um aluno do 5º ano, observou aqui os alunos do 3º ano fazer um trabalho, e ele fez aqui o relatório dele, o que ele observou na aula da professora. Vamos ver, isso é um relatório. O que é relatório? É você relatar, escrever o que você viu. Por exemplo, você vai a uma festa de aniversário, você vai a um jogo de futebol, você vai a uma festa de casamento, você vai a um culto, uma missa. Você chega em casa, você vai relatar o que aconteceu. Só que esse relato é escrito, não é falado. Muitas vezes a gente faz oralmente, falando, né? No caso aqui, esse aluno aqui do 5º ano, ele escreveu o que ele observou. Cada aluno fez isso. Então, vamos ver aqui. Na próxima, isso é um gênero textual, um relatório. Vocês estão observando que cada texto que nós estamos vendo na nossa produção de texto é um gênero textual. Assim como no nosso livro de português, ou nos nossos livros de história, geografia, são gêneros textuais também. São textos que falam de alguma coisa, ou estão narrando, ou estão contando uma história, ou estão fazendo algum questionamento, ou estão fazendo alguma entrevista. Os nossos livros, eles vão aparecendo com esses gêneros textuais. É só quando a gente lê um texto, a gente ficar atento. Que gênero textual é esse? Né? No nosso próprio livro de português, a gente já viu poemas, né? Também, como a gente viu no livro de produção de texto. Aí tem aí na página 21, umas questãozinhas para você fazer. De acordo com o modo como o relatório foi escrito, você acha que o aluno que escreveu participou das atividades em sala de aula? O que é que você acha? O aluno que escreveu o relatório, ele estava participando da sala de aula ou ele estava observando? Você vai dar a sua resposta aí, o que escreveu o relatório. 2. É comum nesse tipo de relatório a descrição de cenas com detalhes em que parte do texto você percebe isso. Então, é comum, nesse tipo de relatório, a descrição de cenas, com detalhes. Em que parte do texto você percebe isso? Então, nós vimos aqui, bem no início, só dando já uma dica, bem no início do texto, do relatório, ele descreve umas coisas muito importantes. Vocês vão observar aí o que é que ele descreve. Descrição do relatório é ele contar o que foi que aconteceu, né? Ele dá vários exemplos aí, bem no início ele já relata uma coisa bem interessante no texto, no relatório dele, que não deixa de ser um texto. 3. Assinale a alternativa que mostra o porquê de um relatório ter sido solicitado. Aí vocês têm aqui, né, 3 questõezinhas no grupo aqui, do livro de vocês, no nosso livro, que vocês vão ver aí qual é a opção que vai mostrar por que foi solicitado o relatório.
Aí você marca, só é uma opção, você marca aí uma opção. A professora provavelmente orientou seus alunos em relação ao tipo de observação que fariam na aula de arte. Pinte o quadro com o passo a passo dessa orientação. Na 4, nós temos aqui também 2 quadrados também, que ele vai mostrar e ele vai falar o que a professora orientou para esse aluno, para ele fazer o relatório dele. Vocês vão ler 2 quadradinhos, que são esses 2 quadradinhos aqui, que estão aqui embaixo, né? Aqui no nosso livro, deixa eu botar desse lado. Está aqui no nosso livro, e vocês vão marcar um deles que vocês acham que a professora orientou para ele fazer o relatório dele. Passando para questão 5, observa as cenas e escreva o que aconteceu em cada momento, né? Aqui na página 22. Tem 4 cenas aí. No nosso livro aí tem 4 cenas. Vocês vão observar nas cenas o que é que está acontecendo em cada uma e você vai escrever embaixo. O que é que está acontecendo em cada cena, conforme a sua observação, certo? Na 6, vamos treinar a escrita de um relatório de observação. Separe o final de semana para observar como cada membro de sua família realiza as atividades domésticas. E escreva o seu relatório resumidamente abaixo. Ó. Na questão 6, aqui, você vai, todos os finais de semana, principalmente agora, nem precisa nem ser o final de semana, vocês estão em casa. Mas como vocês têm aula durante a semana, como vocês têm atividades para fazer, você nem dá tempo de você observar muito. Mas você vai observar no final de semana, principalmente, como é que é observar assim, como é que é a vida do papai e da mamãe no final de semana. E você vai descrever, fazer uma descrição, tipo um relatóriozinho. A mamãe fez isso, a mamãe levantou, a mamãe fez, preparou o almoço, a mamãe lavou roupa, a mamãe fez isso. E você vai fazer, desde o começo, ou você pega uma pessoa para você observar, ou seu pai, sua mãe, ou pega os dois, que foi que os dois fizeram, ou a família. Minha família acordou cedo e foi, tomou café, e vai, não vou dizer não, né, que vocês aí que vão criar. Vai ser bem divertido, certo? Espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado nenhuma dúvida. Cadê meu celular? Que eu tinha botado a musiquinha aqui para a gente terminar o nosso final de semana com uma musiquinha aqui bem bonitinha. A família reunida só pra mim. A família reunida aí, ó. Dá certinho aí para você fazer seu relatório. Eu gosto de passear no parque, andar feliz no carrossel, comer pipoca no sol, ficar de aviãozinho de brincadeira. Hoje não tem escolinha, fim de semana é assim, a família reunida só pra mim. Certo. Eu gosto de passear no parque, andar feliz no carrossel, comer pipoca.